Fala, caveiras, aqui é o professor Thomas Ross. Neste vídeo eu vou falar de um assunto bem importante do seu interesse aí, futuro policial penal, da sua segurança pessoal. Professor Thomas, policial penal tem porte de arma? Hoje eu vou explicar para você como é que funciona. É uma dúvida frequente, todo mundo pergunta isso. Mas antes que você se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho aí para receber informações novas sobre vídeos da Polícia Penal de Minas Gerais aqui com o Mago Thomas Ross na sua caminhada, na minha comitiva, nessa missão com você. Aqui começando com o nosso tema de hoje com relação a porte de arma. Como é que funciona o porte de arma para o policial penal? Neste caso, sabemos que o Estatuto do Desarmamento, integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais já podiam portar arma de fogo. Então, essa não é uma novidade que você tem pelo fato, agora que é a Polícia Penal que tem o porte, antes não tinha, não. Sempre teve a questão do porte de arma de fogo com algumas determinadas ressalvas. É um pouco diferente porque não tinha essa questão do adjetivo policial, aquela questão do policial ter o porte nacional, ser uma coisa mais abrangente. Lógico que todo policial também que resolve embarcar, por exemplo, num avião armado, ele tem que se sujeitar a regulamentações da ANAC, não é assim também o negócio, não é bagunçado assim, o policial pega um avião, vai com um fuzil lá dentro do ar, não, tem toda uma regulamentação, então dentro do território nacional existem outras normas, regulamentações do transporte da agência de aviação civil, no caso, para embarcar armado num avião, e os estados também, eles têm determinadas regulamentações para os cargos. Nesse caso do policial penal, tem sim algumas regras, mas em regras geralmente, digamos, tem sim o porte de arma aí no seu estado, sempre teve, mas como a instituição não pagava a arma para eles, eles tinham que muitas vezes ter que fazer o seu corre e comprar a sua arma por conta e depois regulamentar na Polícia Federal, agora como Polícia Penal. Então, com certeza, as instituições vão pagar a arma também para aqueles que tiverem que efetuar missões, trabalhos, operações, ordens de serviço externas. Porque dentro do estabelecimento prisional nós vamos ver que aí não pode. Também, imagina, dentro ali do CDP, dentro dos pavilhões, ali nos corredores, que o agente penitenciário muitas vezes tem que ficar quando está fazendo atividade fim, ele está armado. Não, é tipo, basicamente ali você tem um monte de detentos presos, ladrão pra caramba ali, aquelas crianças boas, né, só estão com o demônio no corpo. No geral, são pessoas boas, então é aquela figura do agente penitenciário pastor, que eu sempre coloco aqui, para fazer o exorcismo armado lá dentro. Não, ali você não pode ungir ninguém, tá? Não pode ungir ninguém com fogo ali. Então você tem que ficar ali apenas com algumas outras ferramentas ali básicas para trabalhar lá dentro, tem que evitar, não pode, é uma regra. Então, no caso da Polícia Penal de Minas Gerais, a legislação estadual prevê algumas especificações. E quais seriam elas, professor Thomas? Aí nós temos aí a lei 14.695 de 2003. Essa lei aqui, que ela regulamentou a carreira de agente penitenciário em Minas Gerais. Já é uma lei antiga, acho que era o Aécio Neves, o governador na época, que sancionou essa lei aí, que assinou o negócio. Inicialmente previa, apenas, até coloquei em negrito aqui, o porte de arma quando a gente estivesse em serviço, tá? Olha lá. Então, quando ele estivesse em serviço, por exemplo, no trânsito da sua casa para o estabelecimento prisional de serviço, aí sim ele tinha o porte de arma, é uma regulamentação estadual. Então nessa época aí, quando ele tivesse no rolê, Thomas, tipo ir pra balada armado, muita gente pergunta isso, então aqui ele já poderia ter problema nesse caso, porque o porte, obviamente que eu acho que essa questão desse porte se ter alguma restrição, ela é complicada, porque a profissão de agente penitenciário, de repente, ele pode encontrar um ex-detento ali, né, um ex-convertido ali, o cara, tipo, beleza, cumpriu pena, foi exorcizado o demônio do corpo dele, recebeu as devidas unções lá dentro do CDP, porém, saiu de lá. E aí vai saber se o cara não guardou algum ranço, alguma coisa desse agente penitenciário, né, desse pastor que estava lá dentro do CDP exercendo as suas funções e tá desarmado no rolê, né? O cara às vezes vai sair com a família, o cara é novão, quer ir para um rolê e aí ele não poderia. Né? Nesse caso, essa lei regulamentou isso, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal, como eu falei. Um cara ia trabalhar,
Então a arma tinha que ficar cautelada em algum lugar, nós falamos isso quando o policial tem que deixar a sua arma guardada num cofre, num local adequado, e aí ele ia exercer as suas funções. Quando ele saía de lá, poderia novamente pegar a arma e ir para sua casa. Basicamente funcionava desse jeito. E aí depois, ó, a gente teve uma lei mais recente de 2013, que aí sim ela dispõe especificamente sobre o porte de armas de fogo pelo agente. Aqui sim estabelece o direito de portar arma de fogo institucional ou particular, ainda que fora de serviço, dentro dos limites do Estado. Olha que interessante. Então aqui em 2013 a gente teve essa mudança expressiva. Aqui no caso, ó, mesmo que não está de serviço, ele já podia portar arma, o Estado dava esse aparato, esse amparo nesse quesito. Então aqui sim já podia viajar com a arma, já podia ir para qualquer lugar com ela sem nenhum problema. Aqui, enquanto estava vigorando isso aqui, sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Não que no caso o agente penitenciário que fosse, por exemplo, nessa época ainda antes desse reconhecimento da Polícia Penal, fosse abordado por uma viatura da PM, por exemplo. Aí os PMs normalmente não iam causar, ele ia explicar a profissão, ia mostrar funcional, sou agente penitenciário, tô armado, tudo. Dificilmente ele ia arrumar problema nessa parte, porque existe uma certa, mais contando com a empatia do outro policial. Agora não, agora independente da empatia, da subcultura que existe entre policiais, aqui não, aqui você tem também legalizado nessa lei de 2013 que agora sim vai com a arma para onde quiser. Isso é importante, essencial, já deveria ter sido assim desde o início, porque a profissão é muito pica, é uma profissão que não é qualquer trampinho, não. Muitas vezes muito mais arriscada nesse sentido, porque vai ficar com a cara marcada ali dentro do presídio, o preso vai conhecer você, vai saber conhecer você pelo nome, vai ter aquela convivência, né, quase que diária. Então, justamente, precisa ter esse resguardo sim, porque é perigoso. A gente não pode fazer vista grossa nisso daqui e falar, não, nós estamos no mundo de Nárnia. Não estamos em Nárnia. É uma profissão extremamente perigosa. Agora, com a autorização para o porte de arma de fogo, fica constatada na carteira da identidade funcional do policial penal. Olha que bacana. Agora, na funcional já tem a questão do porte, já que é para tirar esse negócio que a coisa é feita de uma forma, depois com o tempo vem as regulamentações, para melhorar a vida desse profissional. Obrigatório também o porte do certificado de registro da arma de fogo atualizado. Tem que ter esse certificado de registro expedido pela Polícia Federal, se for aí no caso pelo Sinarme, tem gente que compra pelo Exército. E o agente também deve declarar a efetiva necessidade de atender os requisitos básicos, comprovar capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio da arma. Então, todo mundo que vai tirar um porte de arma ou mesmo vai comprar a arma apenas para ter a posse da arma na sua residência, tem que fazer uma bateria de exames, uma série de critérios aí que a Polícia Federal ela tem toda uma regulamentação para o cidadão adquirir arma. Não é pelo fato deste cidadão ser um policial também que ele não vá passar por todos esses processos. Quando é policial, no caso, é um pouco mais tranquilo, não vou negar isso. Mas, normalmente, para outras carreiras, mesmo quando os vigilantes, agentes penitenciários, guardas municipais, quando iam comprar arma, eles tinham que cumprir todos esses quesitos que você vê lá que a Polícia Federal exige para que sim você tenha autorização para comprar a arma e posteriormente tem o porte também. Quando o Estado facilita essa questão do porte, como é o caso aqui, Polícia Penal, porte de arma fica muito mais tranquilo do que você ter que comprovar a necessidade de um porte ali para a Polícia Federal. Agora você tem essa questão da compra da arma que também tem uma série de quesitos que você tem que cumprir, como eu estou colocando aqui. Então, exceções agora. Exceções para o porte de arma por policiais penais em Minas Gerais. Nesse caso, se o agente está de licença médica ou por doença que contraindique o uso de armamento. Então, se ele está de licença por alguma doença, foi afastado, aí ele tem ainda a restrição com relação ao porte de arma, ou se o cara está surtado, né? Isso é muito comum. Eu já vi policial que ficou surtado, teve problemas psicológicos com a profissão, sofreu algum trauma, qualquer coisa desse tipo, e aí é constatado por lado médico que esse policial já não tem mais condições de estar portando arma. Para a própria sanidade dele não mais permite isso, então para a própria saúde física dele e dos outros também ele não pode mais portar arma. Isso às vezes acontece, então tem algumas restrições sim, não é eternamente. Ah, agora eu posso portar arma para sempre, terei o pau de fogo, a minha mágica está garantida aqui. Não. Esteja sendo processado por infração penal. Então, se ele está sendo processado, está sofrendo um PAD, um processo administrativo, um processo penal, algo do tipo, ele também fica restrito, né?
Fica restrito, porque aí se acontecer alguma situação estranha, é porque o demônio está tentando entrar na vida do agente penitenciário aí. Então você não está sendo ungido, meu irmão, não está sendo ungido. Então você perderá aí o seu porte de arma, digamos, temporariamente, até que esse processo seja conjugado aí, tenha terminado e tenha sido comprovado aí, mediante o contraditório e ampla defesa, com trânsito em julgado, de que não tem algum problema, não há infração penal, não há que se falar em crime, e aí você estará ungido novamente para portar a sua arma em nome de Jesus. Observação, se estende ao servidor da carreira que esteja aposentado. Olha que interessante, né? Se estende ao servidor da carreira que esteja aposentado, exceto se houver contraindicação médica. No caso também de aposentadorias por meio de saúde. Porra, nos Estados Unidos, vou ter que falar isso aqui, o policial, ele ganha uma arma quando ele se aposenta. Olha que bacana, né? O Estado dá uma arma pro cara. Aqui o policial tem que ficar preocupado se ele vai perder o porte da arma que ele comprou, né? Com seu suado vencimento ali. Ele compra uma arma e ainda ele tinha essa preocupação de, pô, houve realmente uma movimentação nesse sentido aí de quererem, digamos, determinadas parcelas políticas aí acharem adequado que o policial perca o porte de arma quando se aposenta. Olha que absurdo, o cara trabalha a vida inteira expondo a vida dele, integridade física, lidando com criminosos muitas vezes, sofrendo ameaças, e aí quando ele aposenta ele não pode nem ficar com a arma, cara, é uma coisa muito maluca isso. Mas, por hora, esse negócio foi derrubado e tem que ser mesmo. Então, esse foi o nosso vídeo aqui sobre porte de arma. Se você ainda tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, porque é muito importante para nós o seu feedback para continuarmos com esse trabalho informativo, para deixar você bem consciente de tudo que você irá passar assim que se tornar policial penal. E não se esqueça também de fazer o cadastro no nosso projeto Raio X Polícia Penal Minas Gerais. Você tem apenas que colocar o seu nome ali, deixar o seu endereço de e-mail para ficar atualizado sobre novas informações do nosso projeto. Isso inclui materiais, bônus, grupos que você pode ter acesso aí de redes sociais para ficar energizado. Aqui é energia, aqui no nosso culto, aqui. O pastor Thomas, você vai passar na Polícia Penal com a minha unção em nome de Jesus. E até o próximo vídeo da Polícia Penal.